Fala galera, eu vou fazer uma revisãozinha rápida a respeito de trigonometria, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de trigonometria, mas a trigonometria ele é um assunto muito amplo, né? Porque basicamente quando eu falo em trigonometria eu estou falando aquilo lá, relacionar os lados de um triângulo com os seus ângulos. A razão que existe entre esses dois itens, né? O lado e o ângulo. Então, o meu objetivo, na verdade, em fazer uma revisão de trigonometria, é fazer uma abordagem um pouquinho mais completa para chegar na abordagem de equações trigonométricas, que é onde eu gostaria de chegar com vocês, tá bom? Então, o primeiro passo, quando eu falo de trigonometria e penso na trigonometria básica, eu estou me referindo as três razões trigonométricas mais básicas que a gente conhece, que são aquelas três primeiras que a gente estuda lá no ensino fundamental 2, tá? Para a gente lembrar algumas coisas sobre essas três razões trigonométricas, eu lembro vocês de que o estudo inicial era feito no triângulo retângulo. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho três lados, os três lados recebem o nome de cateto, cateto e hipotenusa, mas, porém, entretanto, todavia, a gente tem no estudo da trigonometria que relacionar os lados a um ângulo, né? E no triângulo retângulo a gente não observava o fato do ângulo reto, a gente observava os dois ângulos agudos, ou este que eu estou chamando de alfa e beta, tá? Alfa e beta. Qual é o detalhezinho? Né? Quando eu tinha que relacionar os lados com os ângulos, a gente usava as razões trigonométricas. Então eu vou chamar esse cateto aqui, vamos chamar a hipotenusa de A, cateto de B e C. Pode ser? O que acontece? A gente sabia relacionar, ou a gente sabe relacionar, né? A razão trigonométrica, olha, o seno de alfa, o que era seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a alfa é o B, a hipotenusa é o A. O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, o cateto que está do mesmo lado que alfa, né? É o C, e a hipotenusa continua sendo A. E tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C. Um detalhezinho é que tangente de alfa também pode ser escrito como seno de alfa sobre cosseno de alfa, tá? Essa é a parte básica de trigonometria. Então, quando a gente fala de trigonometria pela primeira vez para vocês, a gente vai nesse item, né, nesse fato, e passa essa ideia para vocês. O que mais a gente tem que saber dentro da trigonometria? Por exemplo, a gente tem aquela parte, né, do ciclo trigonométrico ou da circunferência trigonométrica, ou a circunferência trigonométrica, né, que a gente estuda lá no segundo ano do ensino médio, na sua grande maioria dos colégios. E aí o que acontece? Eu preciso rever alguns conceitos que eu tinha basicamente somente no triângulo retângulo. Então eu vou pôr aqui, né, um esboço de uma circunferência. Deixa eu fazer um esbocinho rápido aqui. Toda vez que a gente fala de circunferência trigonométrica, a gente fala de uma circunferência que o centro dela está na origem do plano cartesiano, né? Origem é o ponto 0, 0, e o raio vale 1. O raio vale 1. E eu posso marcar quantos arcos eu quiser aqui dentro, tá? Qual é o detalhe? O início de qualquer um dos arcos sempre vai ser nesse ponto A. A gente sabe que no sentido anti-horário os arcos são positivos, no sentido horário os arcos são negativos, tá? A gente sabe também que a circunferência, como é uma circunferência, né? Eu vou começar a fazer o arco, faço o arco. Se eu der uma volta inteira, eu chego no mesmo ponto do A, né? Porém, a gente consegue representar essa volta inteira como 360 graus. E por falar em graus, a gente precisa lembrar também que quando a gente estuda, né, a circunferência trigonométrica, o ciclo trigonométrico, a gente estuda meio que junto aquela parte das unidades em radianos. O que é radianos e graus? É uma representação diferente, uma unidade de medida diferente. Tem o porquê de existir o radianos? Tem.
né? Porque em graus eu não consigo colocar sempre entre dois números em graus, eu não consigo colocar um terceiro em todos os casos. Porém, no radianos a gente trabalha com números reais, e os números reais a gente sabe que entre dois números reais sempre existirá um outro número real. Vamos lá, qualquer ponto que eu marque dentro desse ciclo, eu vou pegar esse ponto aqui, vou chamar de B. Se você quiser marcar em outro lugar, não tem problema nenhum. Mas toda vez que eu marco um ponto no ciclo, eu estou determinando nesse ciclo dois arcos, né? Aqui tem um pequenininho e tem o outro maior, né? Eles se completam para fechar a circunferência. Basicamente, se o exercício não te falar nada, ele vai estar citando o menor, tá? O menor arco. O que acontece? Se eu ligo esse ponto extremo ao centro da circunferência, a gente tem aqui a medida angular do arco, né? Que é esse ângulo alfa. E aí a gente entra naquela parte, puxa, uma volta inteira tem 360, meia volta 180, um quarto de volta 90, a gente sabe achar os ângulos aqui dentro, ok? O detalhe é, se quando eu dou uma volta inteira eu volto para o A, eu posso dar uma volta inteira e mais um pedacinho. Por exemplo, eu saio do A, venho até o A novamente e venho até o B. O que eu fiz aqui, né? Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Eu fiz 360 graus mais o ângulo alfa, né? Vamos supor que o alfa vale 60. Esse meu arco aqui, eu represento ele como 60? Sim. Mas esse ponto B, ele também representa o arco de 360 mais 60, ou seja, 420. O que eu quero dizer com isso, né? Que esse ponto ele pode ser representado por infinitos valores de arco, só pensando em mais de uma volta, indo para o negativo, entre outras ideias. Eu preciso lembrar disso na hora de pensar em equações trigonométricas, tá? Informação extremamente importante. Outra ideia que a gente tem dentro do ciclo trigonométrico são os arcos simétricos, né? Eu vou pôr aqui, eu tenho o B já, como é que eu faço para achar os simétricos do B? Eu venho para cá, paralelo ao eixo X, eu vou achar aqui o primeiro ponto dentro da circunferência. Faço na vertical também, eu acho um outro ponto simétrico ao B. Para achar o terceiro, eu vou fazer aqui, ó. Pronto, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles são simétricos. Como é que eu faço para achar os valores, né? Lembrando, para eu achar esse aqui, eu lembro que essa medida é igual ao alfa. Então aqui vai ser 180 graus menos alfa. Essa medida aqui é igual ao alfa. Então aqui vai ser 180 graus mais o alfa. Essa medida aqui é igual ao alfa. Então é uma volta inteira menos o alfa. E aí a gente tem os arcos simétricos. Por que ele é importante? Porque os valores de seno e cosseno, eles são iguais em módulo, né? Só tendo que pensar no sinal. Ah, professor, como é que eu vou pensar no sinal, né? Eu vou fazer mais um esbocinho para vocês aqui. Seria algo desse tipo assim, ó. Vou fazer bem esboço mesmo, tá? Aqui eu tenho uma circunferência aqui. Vou fazer uma circunferência para o seno, uma para o cosseno e uma para o tangente. Considerando essas circunferências somente para o seno, somente para o cosseno, somente para o tangente, a gente tem primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo. No cosseno, o primeiro é positivo, segundo e terceiro negativo e o quarto é positivo. Lembra que eu falei aqui que tangente era seno sobre cosseno? Então eu posso fazer regra de sinal. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. E aí eu tenho o sinal em cada uma delas. Rapidinho, só para a gente poder pensar, né? Eu falei para vocês ali, se o alfa fosse 60, né? Quanto vale seno de 60? O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, ele é um ângulo notável. A gente teríamos aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, só não vai, tá? Então o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Se eu for no simétrico dele, por exemplo, no terceiro quadrante, eu sei que o seno é negativo. Então,
quem é o simétrico dele no terceiro quadrante? 180 mais 60. 180 mais 60, 240. O seno de 240 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Porque eu pego o mesmo valor do seno aqui e troco o sinal. Tá certo? Vamos ver se vou falar mais uma coisinha sobre isso. Beleza. Galera, quando eu falei de funções, eu já dei uma falada sobre função trigonométrica por cima ali. Estude os parâmetros porque é importante, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre equação trigonométrica, que tem tudo a ver com isso que eu falei até aqui, tá bom? Um último detalhezinho é que dentro, né, dentro dessa circunferência, dentro do ciclo aqui, a gente pode estudar também aquilo que a gente chama de RFT, Relação Fundamental da Trigonometria, tá? Que é o que? O seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sempre vai ser igual a 1, independente de quem é meu alfa, independente de quem é meu arco. Então, seno ao quadrado de 60 mais cosseno ao quadrado de 60 vai ser igual a 1. Seno ao quadrado de 1 grau mais cosseno ao quadrado de 1 grau vai dar 1 também, tá? Isso aqui é extremamente importante para algumas questões de equação trigonométrica, tá bom? Vamos abordar rapidinho, então, equação trigonométrica. Galera, equações trigonométricas, vamos lá, a origem da palavra, né? A origem das ideias de equação. Toda vez que eu falo em equação, duas ideias têm que me vir na cabeça. Equação, igualdade. Então eu preciso pensar, opa, toda equação é uma igualdade. E toda equação possui uma incógnita, né? Então quando aparece para mim lá, resolva a equação. Opa, utilize a igualdade para descobrir o valor da incógnita. Essa é a ideia base de uma equação. Quando ele cita a equação trigonométrica, o que acontece? Aquela minha incógnita, normalmente representada por x, vai estar dentro, né, de uma ideia da trigonometria, dentro de uma razão trigonométrica, tá? E aí agora faz todo sentido eu ter falado aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, porque quando eu vou resolver uma equação trigonométrica, eu preciso pensar nos arcos, né? Eu lembro da razão seno, cosseno, tangente, mas eu lembro também dos arcos, tá bom? E aí eu vou colocar algumas ideias de exercício para a gente resolver, tá? Então, dado um exercício de equação trigonométrica, como que a gente vai pensar? Vamos lá, primeiro exemplo, eu vou colocar isso aqui, ó, bem simples. Seno de x é igual a 1/2. Qual é o detalhe? Se eu estou nervoso, eu estou ansioso no dia da prova, eu olho isso aqui e já falo assim, ô professor, já descobri, já fácil. Seno de um arco que vale 1/2, x igual a 30 graus. E eu não vou dizer que você errou, porque você acertou, só que tem um porém, né? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês do ciclo trigonométrico? Que quando eu tenho um ciclo trigonométrico, eu tenho também os meus arcos simétricos, né? Os arcos simétricos. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro do meu ciclo, eu tenho dois valores, né? Para ser igual a 1/2 e dois valores para ser igual a menos 1/2. Aonde que ele é positivo? Seno, primeiro quadrante e segundo quadrante. Então, se você achou de 30 graus, eu vou colocar aqui, ó, 30 graus, né? Eu sei que o seno dele vale 1/2. Como é que eu faço para achar o simétrico dele lá no segundo quadrante? E aí eu vou lá no segundo quadrante e falo, professor, beleza, já entendi, professor, então é 180 menos o x, né? 180 menos 30 vai dar 150. E aí você vai falar assim, nossa, professor, agora eu manjei, então tá aí os dois resultados. E eu vou falar assim, beleza, você não errou por completo. Mas será que eles são os únicos valores? E aí eu te digo assim, se por acaso, dentro do enunciado, ele falar assim, qual é, ou resolva a equação dentro do intervalo de 0 a 2π, ou de 0 a 360 graus, você, beleza, você colocou as duas respostas, porque você só tem duas. Só que se ele não determinou qual é o intervalo que ele quer da solução,
Será que eu tenho outros ângulos que têm esse mesmo valor de seno igual ao meio? E a resposta é sim, você já deve ter entendido que sim. Por quê? Porque eu tenho como dar uma volta completa e parar aqui de volta. Eu tenho como dar 2 voltas completas e parar aqui novamente. Ou eu tenho como dar 10 voltas e parar aqui, né? Então como é que eu represento todos esses pontos? Então a minha solução, eu vou chamar aqui de x1, vai ser o 30 graus, mais, o que eu vou colocar? 360 graus vezes K. Professor, quem que é o K? O K é um valor inteiro, tá? Ó, K pertence aos inteiros, esse casinho aqui, e ele vai determinar, ou ele vai dizer para mim, a quantidade de voltas. Se for 0 voltas completas, 360 vezes 0, 0, mais 30 graus para ali. 360 vezes 1, uma volta completa. 360 vezes 1, 360, mais 30, 390, vai parar no mesmo lugar. Professor, e se eu der voltas negativas, né? Voltas no outro sentido? Dá a mesma coisa. 360 vezes menos 1, menos 360, parou aqui. Com mais 30, menos 330, exatamente o mesmo ponto. Então aqui é a nossa primeira solução. Como é que eu vou achar a segunda solução? 150 mais 360 vezes K. Agora sim, eu tenho todas as soluções demonstradas dentro dessa equação. Vou falar novamente, o que determina, né, se eu vou colocar uma resposta, 2 respostas, todas as respostas? O enunciado. Lê com atenção o enunciado, porque o enunciado vai me dizer, né, considerando o intervalo tal. Considerando o intervalo entre 0 e 90, eu tenho uma solução apenas. Considerando o intervalo entre 0 e 180, 2 soluções. Considerando o intervalo entre 0 e 360, eu tenho 2 soluções. Não mencionando qual é o intervalo que ele quer. Ele considerando que ele quer qualquer intervalo, todos os intervalos, precisa de todas as soluções. Detalhezinho rápido é que existe a possibilidade de ele trabalhar com radianos. Eu fui lá na resposta, não tem nada em graus, está tudo em radianos. Eu preciso saber escrever 30 graus, 150 graus, 360 graus em radianos, tá? Como é que eu faria isso? x1 é igual. Eu posso fazer uma regrinha de 3 básica, né? Eu faço assim, ó, 180 graus equivale a π radianos, 30 graus equivale a x. Fazendo essa continha aí, né? Eu vou ter π sobre 6 radianos mais 360 graus equivale a 2π radianos. Então a gente coloca 2 e aí aqui a gente só faz uma alteraçãozinha básica, 2 vezes o k vezes o π. Tá? Aonde o k continua sendo o número inteiro e o 2π é uma volta inteira. x2. Como é que eu represento 150 graus? Galera, regrinha de 3, eu coloco 150 aqui, né? Vai dar 5π sobre 6, que é a mesma coisa que 150, mais 2kπ, que é uma volta inteira, vezes o número de voltas. Está aqui a solução em radianos. Eu já digo para você, professor, é que eu aprendi lá no ano trabalhar essa parte de seno, cosseno e tangente em graus. Posso trabalhar sempre em graus? Pode. Qual é o detalhe? Olhou a solução, está em radianos? Faz tudo em graus, depois transforma para radianos que você vai conseguir chegar de boa no resultado. Tá certo? Vamos tentar ver aí um segundo exemplo agora para ficar um pouco mais complexo. Vamos lá? O segundo exemplo que a gente tem, né? Cosseno de x menos π sobre 12 é igual a menos 1 meio. Detalhezinhos, opa, o arco está em radianos já, porque eu estou usando π, né? π sobre 12. E aqui o cosseno negativo. Se eu for pensar no triângulo não tem o cosseno negativo, porque todos os ângulos são agudos, né? Todos os ângulos pertencem ao primeiro quadrante. Vamos tentar pensar em quais quadrantes o cosseno vale negativo, né? Se eu paro para pensar naquela circunferência que eu passei para vocês, o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, opa, eu sei que isso tudo aqui está no segundo ou terceiro quadrante. Beleza? Como é que eu faço para decifrar os arcos? Pensa nesse valor positivo. Por quê? Porque os ângulos notáveis que você conhece são os valores positivos. Cosseno de quanto vale 1 meio? Fala para mim. Cosseno de 60 graus. Olha só, eu vou escrever isso aqui.
cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Beleza, só que eu não tenho um meio, eu tenho um negativo. Eu sei que ele está no segundo ou terceiro quadrante. Acha para mim quem são os simétricos do 60 graus no segundo e no terceiro quadrante, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o simétrico, o arco simétrico a 60 graus no segundo quadrante, 180 menos 60, 120. Opa, 120, então, cosseno de 120 é menos 1 meio. No terceiro quadrante, quem é? Para eu achar o simétrico de 60 no terceiro quadrante, 180 mais 60, 180 mais 60, 240. Então, a gente sabe também que cosseno de 240 vale menos 1 meio. Joia! Praticamente, a ideia está resolvida. Qual é o detalhe? Aqui está em graus, aqui está em radianos. Transforma isso aqui para radianos ou transforma isso aqui para graus. A decisão é de vocês, tá? Eu vou fazer do jeito que eu gosto. Eu gosto de trabalhar em graus. Ah, professor, mas dá para fazer sempre? Quando que não dá para representar um número em graus e se ele estiver em radianos? Quando ele for muito quebrado, aí você vai ter que fazer a divisão do ângulo em minutos, segundos. Isso aí gera uma parte mais complexa. No caso aqui, gente, o que é π sobre 12, né, em graus? Uma forma simples de a gente transformar eu pego o ângulo em radianos, né? Tá aqui π sobre 12, e uma das ideias que a gente tem eu vou multiplicar por 180 e eu vou dividir por π. Ou substitua π por 180, vai dar a mesma coisa. Simplificando aqui, 180 divididos por 12, salvo engano da minha parte, se eu não errei nada, né, vai dar 15 graus. Então, na verdade, o que a gente tem ali cosseno de x menos 15 graus é igual a menos 1 meio. E aí agora a gente já tem toda a estrutura que a gente precisa para resolver esse exercício, né? Como é que a gente vai usar essas relações? Eu vou dizer, olha, x menos 15 graus vai ser igual a 120 graus, ou x menos 15 graus, que é aquilo que está dentro do cosseno, vai ser igual a 240. Daqui então, a gente tem a primeira solução, x1 é igual a 135 graus, ou x2 é igual a 255 graus. Lembrando que, né, essa solução não é única. Se ele me falar do intervalo, a gente pensa no intervalo que ele está falando. Se ele não falar de intervalo, eu preciso pôr mais 360 vezes k, mais 360 vezes k. Aonde k é um número real. Tá joia? Ah, professor, e posso deixar em graus? Cara, quem vai decidir se você vai deixar em graus ou radianos? Na verdade, as opções que você vai ter para assinalar. Se tiver em graus, está pronto. Se tiver em radianos, regra de 3 nele aqui, que vai dar tudo certo. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro. Espero que a gente tenha atingido várias ideias dentro de trigonometria e equação trigonométrica. Um grande abraço a todos e até a próxima aula que você estiver assistindo. Até mais!